CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá pessoal, estamos começando o CBN Universidade deste sábado, dia 5 de novembro de 2022. Você ouvinte da CBN Campina, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Aqui quem fala é Estevão Barbosa e até às 10 horas da manhã você fica por dentro das principais notícias da Universidade Estadual da Paraíba. E já vamos saber o que é destaque nesta semana. Mestrado em Ciências Farmacêuticas pela UEPB está com inscrições abertas para a formação de nova turma para o período de 2023.1. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, Brasil, o pós-eleições e o futuro. A editora da Universidade Estadual da Paraíba é finalista em duas categorias do Prêmio ABEU 2022, que elege as melhores edições universitárias no âmbito científico, acadêmico e de projeto gráfico. Vamos falar também sobre uma obra de uma concluinte do curso de jornalismo que une fotografias e textos sobre momentos da pandemia. Na entrevista dessa semana, falamos sobre o Congresso Universitário da UEPB. Delegação da UEPB conquista 4 medalhas nos Jogos Universitários Brasileiros. E você sabe o que é masoterapia? Uma reportagem explica a técnica que é aplicada para servidores e estudantes da UEPB. Fica sintonizado que o CBN Universidade está apenas começando. E já iniciamos com informações sobre oportunidades de pós-graduação de graça pela Universidade Estadual da Paraíba. É para a formação de turma no próximo período letivo do mestrado em Ciências Farmacêuticas. O edital está aberto até o dia 20 deste mês e oferecendo um total de 18 vagas, sendo 4 para o regime de cotas, que inclui pessoas negras, pardas, quilombolas, ciganos, indígenas e trans. Ainda tem uma vaga extra para pessoas com deficiência. O programa atua em 2 linhas de pesquisa. São elas: desenvolvimento e controle de qualidade de produtos farmacêuticos e obtenção e avaliação de atividade biológica de produtos naturais. As inscrições para os interessados são online, através do site da universidade, o epb.edu.br. O calendário do edital prevê que a prova de conhecimento específico para os candidatos será no dia 12 de dezembro. E só lembrando que dessas vagas, 18 são para a turma de mestrado que inicia as atividades no período de 2023.1. Agora a gente se liga na participação de Luciano Nascimento aqui no CBN Universidade. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bem, ouvintes, provavelmente, seguramente, o tema da coluna de hoje é o mais relevante de todos os temas já tratados aqui nos últimos 4 anos de CBN Universidade. E por quê? Porque vamos tratar das eleições, das últimas eleições, especificamente presidenciais, e que são a representação do passado, do presente e os olhares para o futuro de um país chamado Brasil. Porque são eleições históricas, culturais, comunicativas e da maior relevância para a nossa ideia de república, para a nossa ideia de nação autônoma, independente e soberana. Muito bem. Comecemos, portanto, por um episódio histórico-cultural e que determinou o futuro do mundo ocidental. Em 1783, o filósofo alemão Immanuel Kant, na então chamada cidade de Königsberg, ao passear pelas ruas e ir a uma banca de jornal, comprar um exemplar, se identifica com um periódico que fazia a seguinte interrogação aos seus leitores: o que é o iluminismo? E Immanuel Kant decide responder a esse jornal o que é o iluminismo. Escreve um texto chamado Aufklärungens, que significa esclarecimento. Immanuel Kant, o maior nome da sociedade moderna, o autor mais relevante do pensamento moderno, portanto, procura construir um texto no qual ele vai responder à pergunta. E ele utiliza uma expressão latina, sapere aude, que significa, na tradução, faz uso do teu próprio conhecimento. Para Kant, o iluminismo, aquele pensamento, aquela reunião de pensamentos que trouxe luzes à Europa,
que tirou a Europa do obscurantismo, que tirou a Europa das trevas, que colocou a Europa na modernidade. Para Kant, o iluminismo é a saída do ser humano, a saída do homem da menoridade da razão, que era a sociedade medieval eclesiástica europeia, e a sua condução para a maioridade da razão, a modernidade, a lógica, a racionalidade, a comunicação. Ora, Kant, portanto, afirma no seu texto: nós somos modernos, portanto somos os seres humanos da razão. Somos aqueles que, ao abrirmos a boca, o nosso discurso tem que ter razão e lógica sobre o que estamos falando, sobre o que estamos nos referindo. E aí, saímos lá de Kant de 1783 e chegamos ao Brasil de 2022. No último dia 30 de outubro, tivemos as eleições para presidente da República. O candidato do Partido dos Trabalhadores e de toda a confederação que conseguiu construir, confederação política, obteve 50,90% dos votos válidos, o que significa dizer 60.345.999 votos. O candidato a presidente da República, o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com o seu partido, com o PL e a sua confederação, conseguiu 49,10% dos votos, 58.206.354 votos. Passou 48 horas para reconhecer a sua derrota como candidato derrotado. Nessas 48 horas, o que o país assistiu foi um levante de uma parte dos seus eleitores, de um levante contra a democracia, contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito. Parte dos seus eleitores indo à frente de quartéis do Exército pedindo a intervenção militar. Ora, quem é que no Estado Democrático de Direito pode pedir uma intervenção militar? Ou seja, só pessoas que estão na menoridade da razão, ou seja, que estão nas trevas, que estão no obscurantismo da vida social. Quem está na maioridade da razão, quem constrói lógica, argumentação com sentido, com racionalidade, e está à luz de uma Constituição, jamais pedirá uma intervenção militar. Inclusive tivemos frases como: queremos uma intervenção militar constitucional. Isso não existe. A intervenção militar é uma ruptura com o Estado constitucional. É uma minoridade assustadora que esse país vive. À luz disso, portanto, quais as perspectivas do que será o governo Lula? Não nos esqueçamos, o candidato que vence as eleições será presidente da República pela terceira vez. Isso não existe na memória política do Brasil. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva assumirá o cargo no dia 1º de janeiro. E quais as perspectivas? Vamos levantar algumas delas aqui, digamos assim. Primeira delas, quanto à ordem internacional. Nos últimos 4 anos, nós assistimos um país isolado da ordem internacional. Nosso presidente praticamente não participou de encontro internacional algum. E quando foi a algum encontro internacional, sua presença foi insignificante, irrelevante, ignorada na maior parte das vezes. O que nós assistimos com a vitória do candidato e agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi um levante da ordem internacional em reconhecer a legitimidade da sua vitória, em reabrir os canais de comunicação com o Brasil no seu governo a partir de 1º de janeiro. Inclusive, muito antes, a ordem internacional está recebendo Lula. Ora, já foi convidado para a COP, para uma convenção internacional sobre o meio ambiente, a mais relevante do planeta. Vai ter conversas com líderes e líderes internacionais antes de tomar posse no dia 1º de janeiro. Que significa dizer que as perspectivas quanto à ordem internacional é que o Brasil volte a ser protagonista no mundo de uma geopolítica que interessa diretamente a nós e a toda a América Latina, com o Brasil unindo esses países do Sul numa ordem internacional. Quanto à questão econômica, em 2002-2003, o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva assumia um país em que a situação econômica não era nada favorável, pelo contrário, com inflação em torno de 12%, com taxa de desemprego em torno de 10-12%, com reservas cambiais não mais do que 34 bilhões de dólares, com o país indo ao FMI. 8 anos depois, em 2010, o país tinha uma reserva cambial da ordem de 350 bilhões de dólares. O país tinha taxa de emprego de 5,2, 4,9, 5,2, ou seja, pleno emprego. O país tinha uma
taxa de inflação controlada, não mais do que 6%. A questão agora é muito maior por causa das finanças do Estado deixadas pelo atual governo. Com um rombo bilionário que se especula da ordem de 100 bilhões de reais no orçamento público, no orçamento da União. Do ponto de vista da perspectiva econômica, a situação é dramática, mas veremos alguém que tem experiência por 8 anos em tratar sobre essa questão. Quanto à questão social, não há dúvida de que o presidente eleito procurará aperfeiçoar o que fez nos 8 anos nos quais foi presidente da República. O emprego será a prioridade na sua gestão, sem dúvida alguma. Os programas de ações sociais, como Fome Zero, Minha Casa Minha Vida, serão prioridades absolutas em um governo de terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Nós veremos uma reedição com um aperfeiçoamento metodológico, e essa é a perspectiva, e não só perspectiva, essa é a exigência de um aperfeiçoamento metodológico quanto às ações sociais, os programas sociais, as políticas de pleno emprego, enfim, que esse governo que se iniciará em 1º de janeiro possa reconstruir socialmente o país. Só para dar um dado, nós estamos assistindo um país no qual 33 milhões de pessoas todos os dias acordam sem saber se vão fazer uma única alimentação nas próximas 24 horas. Esse é o grande desafio do governo Lula, a questão social. Portanto, nessas 3 perspectivas, ordem internacional, questão econômica, questão social, não é apenas perspectivas de que nós teremos uma reengenharia, mas é fundamentalmente a exigência por parte de todos nós, brasileiros e brasileiras, que teremos que ser fiscal desse novo governo, a exigir que as metodologias aplicadas têm que resultar na melhoria de vida para todos e todas brasileiros e brasileiras desse país. Obrigado, professor Luciano. E sábado que vem tem mais coluna Direito e Cidadania aqui no CBN Universidade. É hora do intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre o trabalho de conclusão de curso de uma estudante da UEPB que apresentou o trabalho fotográfico feito durante a pandemia. E ainda tem dica de português sem segredo aqui no nosso programa. A gente vai e volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com mais um bloco do CBN Universidade. E a editora universitária da Universidade Estadual da Paraíba é finalista em 2 categorias do Prêmio ABEU 2022, que busca eleger anualmente as melhores edições universitárias no âmbito científico, acadêmico e de projeto gráfico. A EdUEPB é finalista em 2 obras. Uma delas é intitulada Cartas a Paulo Freire, escritas por quem ousa esperançar. É resultado de um projeto coordenado pelo professor Sidoval Moraes, que fez parte das homenagens do centenário do educador e filósofo referência na área da educação. Em 3 volumes, a obra é composta por cartas escritas por professores de todas as regiões do Brasil, de países da América Latina como Peru, Chile, Colômbia, Argentina e Equador, além de Portugal e Espanha. Tem ainda cartas de professores de vários países onde Paulo Freire passou e deixou marcas. A outra obra finalista é intitulada A Pandemia na Sociedade de Risco, Perspectivas da Comunicação. Organizada por Sidoval Moraes e Silene Victor, é composta por 33 autores brasileiros e estrangeiros, que fazem análises críticas do cenário da pandemia e seus desdobramentos sociais, políticos, científicos, ambientais, territoriais, culturais e humanitários, na perspectiva da comunicação. Ser finalista do prêmio ABEU é um grande reconhecimento da qualidade do trabalho, tanto da equipe técnica quanto de autores e do conselho editorial. A EdUEPB lançou mais de 50 e-books só este ano. Todas as obras da editora podem ser acessadas no site. E por falar em obra literária, uma concluinte do curso de jornalismo lançou um livro bem interessante. Apaixonada por fotografia, no período da pandemia, ela saía de casa para registrar momentos da crise sanitária. Depois, ela resolveu escrever sobre a experiência dela de registrar em imagens um momento histórico e difícil. A repórter Larissa Pessoa conversou com a fotógrafa e escritora e traz mais informações sobre essa obra que reúne fotografias e textos. Esther Vasconcelos, ex-aluna do curso de jornalismo da UEPB, fechou o ciclo universitário com a produção do livro Memórias de uma Pandemia. O livro conta um pouco da experiência de documentar, por meio de fotografias,
os acontecimentos marcantes envolvendo esse momento histórico. Esther compartilhou conosco um pouco da experiência. Eu acho que o momento mais marcante que teve nessa cobertura da pandemia foi quando eu entrei na UTI do Pedro I. E eu lembro que antes de entrar no hospital, eu cheguei cedo, cheguei uns 40 minutos antes, e eu estava aguardando o doutor, né, o médico, que seria o responsável para que eu pudesse entrar na UTI. E eu, com o coração muito agitado, muito nervosa, pedi a Deus em oração para que não levasse ninguém daquele lugar enquanto eu estivesse ali. E quando eu entrei na UTI, eu entrei com o coração mais tranquilo, e foi nesse momento onde eu vi a dedicação dos médicos ali. Você quando imagina uma UTI, você imagina um ambiente frio, um ambiente sem vida, mas era totalmente o contrário. Os médicos, eles chegavam de maca em maca, conversando com os pacientes, de leito em leito, conversando com os pacientes. E foi um desses momentos em que um médico começou a conversar com o paciente, que um dos pacientes apertou a mão do doutor. Ele estava deitado no leito, o doutor falou com ele, né, deu bom dia, perguntou se ele estava ouvindo o doutor. E a mão, normalmente no leito, ela fica jogada. E quando o doutor perguntou, esse homem apertou assim, fechou a mão na mão do doutor. E foi quando o doutor olhou para mim, com os olhos arregalados, assim, ele apertou a minha mão. E nesse momento eu não sabia o que fazer, além de tirar foto. Eu tirei a foto do momento em que o doutor arregalou os olhos, eu tirei a foto do momento que o paciente apertou a mão do doutor. Isso para mim foi aquela esperança, sabe? Que alimentou a esperança no meu coração. Eu tinha pedido a Deus para não ver morte e eu vi vida. Eu vi a vida voltando, né, ao corpo, e foi realmente muito marcante. Essa para mim foi a experiência que valeu por todas. Foi realmente enxergar uma luz de esperança num momento tão sombrio. Esther fez os registros com um olhar que observa o extraordinário no cotidiano. Cotidiano esse que já não era mais tão comum assim. Ela contou um pouco sobre a ideia de unir as imagens das fotografias com um relato escrito da experiência dela. Eu fiz as fotos da pandemia, né, em 2020, e em 2021, no final de 2021, quando eu estava escrevendo o meu TCC, eu convidei Rochna para ser meu orientador e perguntei a ele, né, o que é que a gente vai fazer? Ele me mandou assim, uma mensagem, né? É óbvio, a gente vai fazer sobre a pandemia. E aí eu lembrei que eu tinha feito uns rascunhos na época, como se fosse um diário de bordo, sabe? Contando, por exemplo, como eu entrei em cada lugar, como eu consegui ter acesso, com quem eu falei, como foi a experiência. Eu relatava isso nesses rascunhos. E aí eu fui buscando na memória coisas que eu tinha vivenciado que eu não tinha escrito ali. E comecei a digitar. E se formou um livro. E aí a gente apresentou esse livro, né, no TCC. Graças a Deus deu tudo certo, foi ótimo. Atingimos uma nota máxima. Uma editora me convidou para que o livro fosse publicado de forma nacional, em formato físico e e-book, e internacional no formato de e-book. E estamos chegando ao dia do lançamento. E o que essa experiência agregou na sua vida, assim, o que isso trouxe de importante para você como pessoa? Trouxe uma maior maturidade, principalmente com relação a reconhecer o próprio trabalho. Eu sempre tive essa dificuldade de enxergar valor, e isso é bom, o trabalho dos outros, de admirar o trabalho dos outros, mas me faltava esse mesmo apreço por aquilo que eu produzia. Então, ouvi os elogios dos professores, né, de pessoas formadas com mestrado, doutorado, a respeito de um trabalho de uma aluna de jornalismo com 19 anos de idade, marcou minha vida, marcou minha trajetória de saber, não, eu posso fazer algo importante. Sem dúvida, os esforços da fotojornalista já ultrapassaram os muros da universidade e também as barreiras do tempo. O trabalho dela é um registro histórico de um momento difícil vivido por todos nós. Larissa Pessoa, para o CBN Universidade. E atenção você que vai fazer o Enem. É hora da coluna Português Sem Segredos, com dicas de redação. Português Sem Segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Hoje a nossa participação é dedicada especialmente àqueles que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Aqui vamos trazer dicas de resolução de prova, dicas de preparação para a prova e, claro, também para a redação, para alcançar uma nota 900 mais aí no seu texto. E para isso conversamos e trazemos aqui a participação de Carolina Costa, ela que é coordenadora do cursinho preparatório para medicina Ivson Estudos Dirigidos. Ela vai nos trazer o que pode ou não, o que deve ou não ser feito nessa fase, nessa reta final de preparação. Nesse tempo que falta, apesar de aparentemente ser pouco, e em comparação ao ano, mas ele ainda dá para fazer muita coisa. Prioridade total, revisão. A partir de hoje, iniciar uma revisão direcionada e topificada através de um roteiro de revisão, tá certo? O aluno ele precisa passar por tópico, que tem lá no edital, para conferir se realmente estudou durante o ano e fazer uma revisão. A nossa sugestão é sempre cuidar da alimentação, adicionar um pouco de carboidrato, que o nosso corpo vai precisar de muita energia no domingo, e adicionar algum suplemento vitamínico, em especial as vitaminas C. Com relação ao dia da prova, pessoal, é necessário ter uma estratégia de resolução dessa prova, ou seja, uma sequência. Não se pode pegar a prova e fazer ela de todo jeito, tá ok? Então, o que é que a gente orienta no curso? Alternar entre linguagens, entre humanas e redação, dando prioridade à leitura do tema da redação no início. Depois, você faz alternância entre as disciplinas, para não ficar cansativo, para que seu cérebro ele consiga estar resolvendo aquela questão, mesmo que inconscientemente. Depois você pode voltar para as dúvidas que você teve durante a prova, fazer essas questões que ficaram em dúvida, e então assim poder fazer um gabarito com mais certeza. Já em relação à redação, é preciso ter uma atenção especial. Inicialmente, eu gosto de lembrar a diferença entre assunto e tema. Assunto, pela própria extensão da palavra, é algo maior, mais abrangente. Já o tema é algo mais pontual, mais específico. Então, aquele tema de 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, o assunto era a violência contra a mulher, mas o tema era a questão da persistência. Então, é preciso ter muita atenção para não desviar o caminho. A primeira competência tem a ver com a norma culta, então cuidado com os desvios de ortografia, pontuação, concordância, regências verbal e nominal, acentuação. Se vai fazer alguma inversão na oração, faça bem feita, prestando atenção no complemento, no uso da vírgula. Nada de palavras muito rebuscadas, se esse não é o perfil do seu texto, né? Porque pode evidenciar uma disparidade com o resto da sua escrita e até perder no uso destas. Em relação à competência 2, eu chamo a atenção para o uso das palavras-chave e retomadas delas ao longo do texto. Isso ajuda demais a você não fugir do que está sendo pedido. É preciso interpretar bem o que o tema sugere, assim como é necessário, é básico saber as características do gênero dissertativo argumentativo. Além disso, é importante ter repertório pertinente e direcionado ao tema para complementar as informações, o direcionamento que os textos motivadores dão. Eles não estão ali por acaso, e é preciso acreditar também no seu potencial, na sua capacidade de trazer repertórios variados, diferenciados e que tenham a ver com a temática abordada, né? Que não esteja limitado a um só tipo de repertório, com a ideia que ele servirá para tudo, para todos os temas. A gente consegue identificar isso de longe e não fica tão legal no texto. Na competência 3, é preciso mostrar a sua capacidade de estruturar um texto com lógica, coerência, utilizando bem o repertório, argumentando com sentido e sem superficialidade. É o projeto de texto. Eu costumo dizer que o menos é mais, então pontue menos e aprofunde mais o seu ponto de vista. Já a competência 4, eu sempre digo que assim como todo texto tem ou deveria ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, cada parágrafo também deve ter esses elementos. Isso vai ser demarcado por conectivos, elementos de coesão, que vão mostrar uma construção com sentido e com a ordem do seu raciocínio. E por fim, a competência 5, que é para trazer uma intervenção sobre as problemáticas que foram apresentadas no desenvolvimento. E aí eu preciso responder quem é que vai fazer aquilo, o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer, um detalhamento também é importante e com coerência, que o meu texto deve ter, cuidado para não resolver algo que eu não problematizei. Isso é muito recorrente em alguns textos. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida que tiver em relação à construção do texto do Enem, manda lá no meu Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 N's, manda para a CBN, a gente vai responder com a maior alegria, ok? Bom fim de semana e vamos em frente.
Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem uma entrevista sobre o 2º Congresso Universitário da UEPB que será realizado esta semana. É um grande evento com programação em vários campos da instituição. A gente volta rápido. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado. E a reitoria da Universidade Estadual da Paraíba recebeu a visita de uma comitiva chinesa para discutir a possibilidade de expansão de uma parceria que já existe com o Centro Nacional de Ciências Espaciais da Academia Chinesa de Ciências. A discussão foi no intuito de debater a ampliação do Observatório Astronômico da UEPB, que está sendo construído na cidade de Juazeirinho. Na visita, a comitiva chinesa apresentou o trabalho desenvolvido no campo da pesquisa espacial, destacando a importância da ampliação do termo de cooperação com o UEPB. A ideia é instalar novos e modernos equipamentos no observatório. O termo de cooperação com a Academia Chinesa de Ciências existe desde 2018 e tem avançado. Já foi iniciada a construção de um edifício em Juazeirinho que vai abrigar um telescópio para acompanhar e monitorar detritos espaciais e observar asteroides. Agora o assunto é o 2º Congresso Universitário da UEPB, que acontece de 8 a 10 de novembro, ou seja, de terça a quinta desta semana. Sobre isso, a gente conversa com o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, Francisco Jaime. Seja bem-vindo, professor, ao CBN Universidade, e a gente começa perguntando sobre o tema do evento, ensino, pesquisa, extensão e cultura na UEPB, desafios e perspectivas no contexto atual. Qual o significado deste tema? Bom dia, Estevão e demais ouvintes. Obrigado pelo convite. O tema desse 2º Congresso Universitário ele foi pensado com 2 objetivos. O primeiro dele é mostrar que as atividades fins da universidade, o ensino, pesquisa, extensão e cultura, elas são indissociáveis, ou seja, é impossível se fazer uma formação de cidadãos, a formação que a gente dá dentro da universidade, sem que a pessoa interaja ou passeie dentro desses 4 macrotemas. E a questão dos desafios e oportunidades é porque é o primeiro ano que a gente retornou da pandemia. Então foi um ano de reconstrução, de fato. A gente tem que incorporar coisas que foram desenvolvidas para a pandemia, mas que foram incorporadas ao cotidiano, por exemplo, como as aulas virtuais, as aulas remotas. Então a gente precisa discutir um pouquinho de tudo isso dentro do ensino, da pesquisa e da extensão, porque efetivamente tudo isso acontece de maneira simultânea. Quais as atividades previstas na programação? A programação é extremamente diversa. Nesses 3 dias de evento, a gente vai ter muitas palestras, oficinas, mesas redondas, em diversos temas. A gente tem 65 palestrantes, então para ver o tamanho do evento, a gente mede exatamente pela quantidade de atividades que tem. E dentro dessas palestras, oficinas, mesas redondas, a gente vai ter temas que tratam de empreendedorismo, de redação de patentes para quem trabalha com inovação, com a parte de falar um pouquinho da desinformação e fake news, falar sobre plantas medicinais, sobre a ludicidade no ensino, a conservação e restauro de documentos históricos, o papel da universidade enquanto geradora de conhecimentos, a parte de curricularização da extensão, que é uma coisa muito nova nas universidades do país, além de minicursos diversos, ministrados inclusive por empresas. Vão ter empresas que vão oferecer minicursos de alguns equipamentos, vamos ter mostras de livros da EPB, vamos ter tecnologia em prosa, que é uma ação da Inovatec, que fala das tecnologias desenvolvidas pelos professores, pelos técnicos da universidade, que vão apresentar isso para as empresas, fora todas as mostras que vamos ter de iniciação científica, de extensão e de stricto sensu e lato sensu. Ou seja, a universidade vai mostrar quais são os projetos de extensão, de PIBIC, de mestrado, doutorado que acontecem dentro da universidade. Então, tudo isso de maneira simultânea, várias salas ao mesmo tempo. Então, vai ser muito interessante a participação da comunidade nessas atividades. Além de Campina Grande, como vai ser a integração dos outros campos durante o evento? Tivemos essa preocupação, de fato, uma vez que a nossa universidade ela é composta por 8 campos em 8 cidades, e é quase humanamente impossível a gente fazer o deslocamento de todas as pessoas dos campos para Campina Grande. Então, uma forma da gente trazer pelo menos uma parte desse pessoal para integrar com o campus sede aqui de Campina Grande foram oferecidos transporte, hospedagem e alimentação para as pessoas que se inscreveram.
no evento, então a gente tem 200 vagas vamos receber essas pessoas dos outros campos, vão vir ônibus, transporte para esse pessoal. E, em paralelo, o que foi que a gente fez também, a gente organizou muitas minicursos, muitas oficinas também que vão acontecer de maneira remota. Então, exatamente esse aprendizado da pandemia que a gente está incorporando nos eventos. Vamos ter muitas atividades presenciais, mas muitas atividades que vão acontecer de maneira remota, de forma que as pessoas que se inscreveram nessas atividades, da cidade de onde eles estiverem, eles vão poder participar e se interagir com o curso. Qual a importância do Congresso Universitário da UEPB para a instituição? Bom, o Congresso Universitário, a gente entende que é um momento único para a instituição, porque é um momento efetivamente de congregação. E esse ano, sobretudo, e a partir dos próximos anos, a gente transformou o Congresso Universitário efetivamente numa atividade que faz parte do calendário universitário. Significa que a partir do ano que vem, esses dias do Congresso efetivamente vão estar previstos no calendário, vão ser atividades extracurriculares que os estudantes poderão participar, sobretudo os estudantes, eu falo muito para os estudantes porque é o público principal, mas se aplica aos técnicos administrativos, aos professores e ao público externo, ou seja, a comunidade ela pode se inscrever, não para esse ano, porque a gente já encerrou, mas para os próximos anos a comunidade pode se inscrever e participar efetivamente das atividades da universidade. Então esse é um momento de congregação, onde a gente vai misturar os saberes. E um objetivo do Congresso Universitário é descompartimentalizar. Historicamente, a universidade tinha eventos isolados. O evento da iniciação científica, com o pessoal que faz pesquisa, o evento da extensão, com o pessoal que faz extensão, os eventos da graduação, como a iniciação à docência, o PET, mas esses eventos eram isolados. Cada um acontecia numa data, com um público específico. A partir do momento que a gente faz um congresso e coloca todos esses eventos juntos, existe uma comunicação, um diálogo. É exatamente essa descompartimentalização que eu estou chamando. Ou seja, a gente desconstrói as caixinhas. Então, não tem mais a separação. O que é pesquisa, o que é extensão, o que é graduação, ensino. Então, na verdade, tudo acontece de maneira simultânea e, como eu já falei, a questão da formação cidadã passa por essa interface, ou seja, a pessoa precisa permear entre a extensão, a pesquisa, o ensino, a cultura. Não tem como a gente ensinar e formar bons cidadãos que tenham uma formação que não passe por esses 4 eixos fundamentais. Então, o Congresso ele tem esse objetivo de integrar a comunidade, fazer diálogos que não aconteceriam nos eventos separados e, sobretudo, abrir um espaço para mostrar o que é a universidade e abrir um espaço para a sociedade poder interagir junto com a universidade e entender o que acontece aqui dentro. Quem quiser saber mais informações, onde encontra e como fazer para participar? Bom, para participar hoje, na verdade, dos eventos, das oficinas, dos minicursos, não é mais possível, porque a gente já está com o congresso aí batendo na porta. Então, as inscrições foram até o dia 30, até o fim de semana passado. Lotou tudo. A gente abriu 1.000 vagas entre minicursos, oficinas, e em 3 dias foi completamente lotado. Então, isso vai ser um desafio para a gente, no próximo ano, ampliar essa oferta. Mas nós temos as palestras, nós temos atividades como a feira ecológica, massagens, que é aberto. Então, simplesmente a pessoa que quiser algum tipo de certificado de participação no Congresso, ela pode ainda se inscrever até o último dia do Congresso, na verdade, até o primeiro dia do Congresso, até o dia 8, a pessoa pode se inscrever no site. O site está disponível na página institucional da UEPB, só para entrar lá, www.uepb.edu.br. A notícia do Congresso é a primeira, clica lá, vai ter um linkzinho que se você vai fazer a sua inscrição, são dados simples, nome, e-mail, a pessoa se cadastra para poder receber a certificação de que participou no Congresso. E essa, na verdade, essa inscrição é quase que puramente para a pessoa receber o certificado de participação. Mas nada impede de qualquer pessoa que não queira fazer um processo de inscrição aparecer nos dias do evento, olhar a programação, me interessa essa palestra, e na hora da palestra, ir lá e assistir o tema, dialogar, discutir, igual qualquer pessoa inscrita. Então, logicamente que a gente incentiva as inscrições, porque isso é importante para a gente, até para o próximo ano a gente conseguir patrocinadores das coisas, então a gente tem que mostrar quantas pessoas se inscreveram, mas ele é um evento completamente aberto e gratuito. Ninguém vai pagar absolutamente nada para fazer os cursos, assistir as palestras e participar de todas as atividades.
Muito obrigado, professor Francisco Jaime, pela entrevista e por todos esses esclarecimentos. Vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente traz os detalhes da conquista da UEPB na etapa nacional dos Jogos Universitários. Vamos falar também sobre um projeto que garante massoterapia semanalmente para a comunidade universitária. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa nesta manhã de sábado. E para você que sintonizou agora, nosso muito bom dia. E para ouvir o que perdeu deste programa, você já sabe. A partir do meio-dia, ele vai estar disponível no nosso canal Rede UEPB no YouTube. Além de todas as edições do CBN Universidade, você ainda acompanha as principais reportagens da Universidade Estadual da Paraíba. E seguimos com mais informações por aqui. Solta a vinheta. É hora do esporte. E a gente traz mais notícia boa sobre o esporte da UEPB. É que a delegação da universidade conquistou várias medalhas na etapa nacional dos Jogos Universitários Brasileiros. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Gabriel Diniz. Os Jogos Universitários deste ano foram realizados no mês de setembro, em Brasília, capital federal. 22 atletas da UEPB estavam classificados para a etapa nacional dos Jogos. Eles conquistaram juntos 4 medalhas, de ouro, prata e bronze, trazendo um resultado histórico para a Universidade Estadual da Paraíba. Um dos destaques da delegação da UEPB foi o atleta Tauan Medeiros, que é formado em bacharelado de Educação Física pela UEPB e atualmente está cursando a licenciatura no DEF. Ele falou com a nossa equipe e destacou como se deu o preparo para a competição. Foi uma preparação bem dura, o qual já vinha em outros anos já treinando bastante e competindo também já de competições oficiais pela própria CBW. E na reta final dessa preparação, além dos treinos que eu já fazia dentro da própria universidade e também com outras academias também, que também treinam a modalidade na região, em Campina Grande, onde eu pude visitá-las. Eu também fui para a capital, fui para João Pessoa, passei uns 10 dias lá para preparação, juntamente com outros atletas que são de seleção. Atletas que são também campeões brasileiros e tem também vários títulos. Onde eu pude passar essas semanas, tanto com treinamento dentro da academia, específico da modalidade, como também funcional também, e na musculação, justamente específico para a modalidade. O atleta de wrestling, que é a antiga luta olímpica, garantiu 2 medalhas em categorias diferentes. A de ouro no estilo greco-romano e a de prata no estilo livre. Uma emoção que só ele sentiu. Um momento ali que eu conquistei a medalha, que eu fui campeão de fato brasileiro, onde todas as delegações estavam gritando o nome da minha delegação da Paraíba, que eu tenho orgulho de representar. Então eu gritei junto, esbocei aquele sentimento de vitória, de alívio, de ter aquele peso que você carrega da responsabilidade e trazendo realmente essa conquista de fato e essa medalha. Tanto que até a pró-reitora da própria universidade estava lá presente, levantei ela, dei um beijo no meu técnico e teve aquela correria e aquele abraçar todo mundo, né, que estava doido, torcendo tudo pela delegação e por mim, onde eu pude representar muito bem e trazer essa conquista e colocar a Paraíba no canto mais alto do pódio. A equipe da UEPB viajou para os JUBs com todo o suporte dado pela universidade através da Pró-Reitoria Estudantil. Os atletas recebem uma bolsa que ajuda a custear as despesas. E a nossa universidade foi representada em várias modalidades individuais, como judô, karatê, xadrez, tênis de mesa, natação, jogos eletrônicos, entre outras. Para o representante da Coordenadoria de Esporte e Lazer, Eugênio Moura, os atletas competiram em alto nível. Ele é o que se tem de mais forte depois do JUB seria as Olimpíadas. Então, lá estão competindo atletas que estão em universidades e muitos atletas desses já são olímpicos. Então, esses meninos competem, em alto nível.
O coordenador da COEL, Eugênio Moura, destaca que as medalhas dos atletas da UEPB são resultado de um trabalho conjunto. Uma equipe muito grande, né? Uma equipe muito grande. Não falo só da administração central, mas também da nossa pró-reitoria, das pessoas que trabalham junto com a gente, os técnicos. A gente não pode também deixar de falar do nosso presidente lá da CBDU, onde nos recebeu muito bem, dos nossos parceiros aqui da fisioterapia, né, da universidade, da psicologia, da enfermagem. A gente se trabalha em conjunto com um projeto que nós temos, que é Esporte para Todos, dentro da COEL, onde a gente tem extensionistas trabalhando junto com os professores de cada área, trabalhando justamente para dar um suporte a esses atletas. A Coordenadoria de Esportes e Lazer da UEPB segue empenhada para levar o nome da nossa instituição em diversas outras competições. Para mais informações sobre a delegação, acesse uepb.edu.br. Gabriel Diniz, para o CBN Universidade. Obrigado, Gabriel. E seguimos com mais notícias por aqui. Agora a gente fala sobre masoterapia. Você conhece essa técnica de massagem? A prática que envolve massagens relaxantes é reconhecida pelo Ministério da Saúde e na UEPB tem um projeto que garante masoterapia semanalmente para a comunidade universitária. Quer saber como? Se liga aí na reportagem de Litália Barros. Com a rotina cada vez mais corrida, ter hábitos saudáveis é indispensável para garantir a qualidade de vida. A prática de exercícios físicos ou momentos de lazer promovem benefícios ao corpo e mente. E outra maneira de relaxar é através da massoterapia, que ajuda o funcionamento do nosso sistema. A professora Clécia Pachu coordena um projeto voltado a essas técnicas e nos ajuda a entender mais sobre o assunto. Consiste na aplicação de força, vibração sobre os tecidos moles. E aí você estimula a circulação sanguínea e alivia as dores corporais e traumas, não é? Então, quando a gente diz isso, o que é que a gente está querendo dizer para vocês? É que essas vibrações, essa força, essa aplicação de força, ela vai aliviar as dores corporais através do toque. A massoterapia ela é ótima para a questão de dores musculares, tensões, estresse, porque ela traz justamente essa sensação de bem-estar, não é? Mas não é só isso, né? Nós sabemos que ela auxilia nas doenças crônicas. Não é difícil encontrar alguém que tenha reclamações sobre dores musculares ou cansaço mental, causadas pela rotina de trabalho ou acadêmica. A estudante da UEPB, Laís Araújo, está concluindo o curso e tem uma maratona intensa com atividades do TCC, estágio e toda a rotina de mãe e dona de casa. Ela aproveitou para receber a massagem. Foi uma oportunidade de tentar aliviar um pouco a tensão na correria do dia a dia aqui, e eu fiz a massagem, me senti muito mais relaxada, consegui desenvolver o trabalho com mais calma, e eu acho que essa é uma iniciativa muito importante, apesar da massagem ser um pouquinho curta, mas já causa um grande impacto para a gente que está trabalhando aqui todo dia. As sessões de alongamento e massoterapia são oferecidas todas segunda e quartas-feiras pela manhã e nas terças e quintas no período da tarde, no primeiro andar no prédio das pró-reitorias, no campus 1, que fica em Bodocongó. A massoterapia pode ser feita de várias formas, como explica a coordenadora Clécia Pachu. Nós temos a terapêutica, né, para dores, contusões musculares, a relaxante, né, que é mais no sentido do estresse, a estética, né, que usam para perda de peso, perda de medidas, drenagem linfática, o shiatsu, a reflexologia podal, tudo isso, né, é massoterapia. Severino Alves é jornalista da Coordenadoria de Comunicação da UEPB e passa a maior parte do trabalho sentado em frente ao computador. Levando em conta a jornada de trabalho de 8 horas, as sessões de massoterapia já surtiram efeitos, como ele afirma. Quando a gente reserva alguns instantes, por mais curto que seja ao longo de nossa jornada, isso certamente vai contribuir para o nosso melhor desempenho no trabalho, né? Então, a massagem, certamente, ela é relaxante, ela ajuda não só o corpo, mas a própria mente, porque a gente sabe que todo tipo de exercício, todo movimento, claro, seguindo orientações médicas,
essa é uma iniciativa que traz muitos benefícios para a comunidade que trabalha e estuda na UEPB. Alunos e servidores que se interessem pelo atendimento, não é necessário nenhum cadastro prévio, é só se dirigir ao prédio das pró-reitorias nos dias e turnos que o projeto acontece, que é nas segundas e quartas-feiras pela manhã e terças e quintas no período da tarde. Litália Barros para o CBN Universidade. Obrigado, Litália. E só lembrando que para participar desse projeto não precisa fazer inscrição, ele atende por livre demanda. E antes de encerrar o CBN Universidade deste sábado, tem uma informação rapidinha. É que no período de 9 a 11 desse mês, tem a 5ª Semana Grão Fino de Fotografia. O evento é promovido através da parceria entre professores do Departamento de Comunicação da UEPB e da Unidade Acadêmica de Arte e Mídia pela UFCG. Neste ano, a Semana Grão Fino chega com uma vasta programação no formato híbrido, com atividades presenciais e remotas. Além disso, o evento este ano conta com várias oficinas e tem espaço para publicação de livros. A programação completa do evento você confere no site grãofinofoto.com.br. E assim a gente finaliza o CBN Universidade deste sábado. A apresentação foi comigo, Estevão Barbosa, com produção e reportagens de Gabriel Diniz, Larissa Pessoa e Litália Barros. Na edição de Isis Coelho e Lucielen Lima, com finalização técnica minha e de Apolo Ricardi. Direção de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina e a Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Sábado que vem estamos de volta a partir das 9 horas da manhã. Até a próxima! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.